Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui em mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre um assunto super especial. E assim como o assunto, a gente também tem uma convidada especial, que é nossa amiga, nossa colega de trabalho. E quem está aqui comigo também é a Fer, como sempre, né, Fer? Fala um oi aí e a gente passa a Oi, bola para a Ana se gente, apresentar. tudo bem? Vamos lá, com um papo bem gostoso aqui, com uma pessoa que realmente muito especial para mim também, né? Que nos conhecemos aí há um pouquinho de tempo e que me ajudou muito também no início da carreira. E hoje a gente vai conversar com ela e eu acho que vai ser muito legal, vocês vão aproveitar muito esse bate-papo aqui. Ana, então seja bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Se apresenta, fala o que você faz. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada, Luana, obrigada, Fer, pelo convite. Eu sou psicóloga clínica, sou professora universitária da área da saúde e estou super contente aqui de poder dividir um pouquinho o conhecimento aí com vocês. Que bom. Ana, olha só, né? Hoje o nosso assunto aqui, Ana e Fer, né? E para quem está nos assistindo, nos ouvindo, a gente vai entender um pouco aqui como identificar se o seu relacionamento é uma farsa, ou a gente vem ouvindo muito aí alguns casos que se tornaram famosos nos últimos dias, por conta disso mesmo, né? De se envolver com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, né? E também falar sobre um pouco sobre relacionamentos abusivos, porque a gente ouve muito falar sobre isso, e ainda é um tabu, né? Como eu identificar que eu estou num relacionamento abusivo, como sair disso, o como também não achar que tudo é abusivo, né? Porque hoje também tem uma tendência a achar que tudo é abusivo, né? E aí sempre terceirizando isso, né? E então a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu queria saber de você, Ana, você tem atendido muitos casos nesse sentido? Como que você tem visto esse assunto? Eu acho que é um assunto tão atual, né? E é tão bacana da gente pensar, porque muitas vezes acho que pega os dois lados, né, Luane e Fê? Do que é abusivo, da dúvida. Então, eu tenho algumas pacientes que estão de fato num relacionamento abusivo e falam: Poxa, mas Ana Silvia, eu acho que não é, porque ele não me bate, ele não me tranca em casa, como se precisasse de uma coisa no excesso para ser abusiva, né? Uhum, E outras que por qualquer coisa acham que estão num relacionamento abusivo. Então, a primeira sim. coisa que eu percebo é que é do lado da vítima, né? O quanto ela consegue olhar aquilo. Então, eu tenho uma paciente que eu atendo há um tempo e é um relacionamento bem abusivo, e agora ela tem percebido isso. E aí ela falou para mim: Olha, eu já percebi que é, mas eu não consigo sair desse lugar. Eu posso pedir para você atender ele uma única vez para você confirmar para mim que é? Então, olha Uhum, só, né? Aquela dúvida. Ela já entendeu que é, ela sabe que ela não consegue sair, mas ela precisa ser validada para uhum. depois sair desse lugar. E eu acho que isso é uma questão até cultural também, né? Do quanto as pessoas conseguem, valorizam um parceiro que de repente te banca financeiramente, mas faz uso do dinheiro como algo abusador. Ah, mas tá tudo bem, ele é tão bom para mim, ele me ajuda em algumas coisas, mas ele me proíbe em outras. E é engraçado isso, né? Porque às vezes, como a gente viu um caso famoso ultimamente aí, o caso da Sim, Lara Nesteruk, né? Se você for olhar, não tinha nenhuma dependência da parte dela financeira, né? Uma pessoa independente em todos os aspectos, bem desenrolada, desenvolvida, inclusive ela que fomentou a vida do marido, digamos assim, né? Para quem não conhece, pesquisa aí esse caso. E mesmo assim se colocou numa situação de risco, né? Porque ela estava se envolvendo com uma pessoa que é um típico psicopata, né? Então, como que a gente identifica isso, né? A gente precisa ficar muito atento, porque tem uma questão de insegurança da pessoa que está ali do outro lado, né? Tem a história de vida, muitas vezes usa só a questão financeira como um pretexto, mas às vezes nem tem esse aham, empecilho, né? E aí eu acho que uma coisa importante é quando você está nessa dúvida, né? Se você acha que tem essa dúvida, vá para terapia mesmo, né? Para um terapeuta poder te auxiliar nesses pontos de será que isso, de fato, eu dependo dessa pessoa? E aí ele tem que desenvolver estratégias para mudar isso? Ou será que eu acho que dependo, né? Por conta da minha insegurança, da minha história de vida, e de outras questões, que às vezes pode ser um próprio transtorno, né? Enfim.
E até eu e a Fê, nós temos um caso em comum, né, Fê? Que é bem interessante de pensar, porque, assim, inicialmente era só um lado que era abusivo, e aí a gente entendeu que os dois eram abusadores, né, Fê? E aí a gente percebe que em vários casos isso acontece, então fica uma gangorra, né? Ora um abusa, ora o outro abusa. E o mais interessante desse caso é, ele tinha de fato um transtorno, só que ele não percebia que ele era abusador. Ele não sabia nem o que era abuso, né, Fê? E aí, Sim. depois que a gente foi psicoeducando, mostrando para ele, ele ficou muito assustado. Ele falou, poxa, porque ele tinha um transtorno, era um transtorno borderline, e ele não percebia, ele não sabia de nada Uhum. disso. Então, é claro que eu entendo que isso não é a regra, né, Fê? Foi uma Sim. exceção ali que a gente pegou, mas também é uma coisa que acontece. Você ia É, falar, né, Fê? eu ia falar bem desse caso mesmo, né? Porque foi que chamou muito a atenção da gente. Assim, amarrando um pouco de tudo que vocês estão falando aí, nosso papel como terapeuta é muito importante, né? De conseguir ajudar os pacientes a entender o que está acontecendo com ele e com eles, né? Esse abuso geralmente ele permeia. E hoje, mesmo quando eu vejo um relacionamento que não tem um transtorno, no caso, muitas vezes quem abusa, em algum momento vai ser abusado, porque aí o outro se cansa e começa a querer meio que se sentir injustiçado, falar se ele faz, vou fazer também, e não percebe que está fazendo, né? E aí o relacionamento fica muito tóxico. Eu tenho uma situação específica que eu já falei para eles que não tem como a gente continuar, porque eles não querem sair da toxicidade, do abuso, eles não conseguem Que se pensar em retroalimenta, né? se retroalimenta o tempo inteiro, e quem quer sair ou quem quer olhar para isso de uma forma diferente também tem essa dificuldade que a Ana Silvia colocou, né? Então, tem muitas situações que têm acontecido e independe da sua sanidade mental, inclusive, né? Porque a Lara Nistor, que é uma mulher super, né? Como a Luana falou, super desenrolada, e mesmo assim acabou caindo nesse tipo de relacionamento. Eu acho Uhum. que a questão não é só a gente, claro, tem entender como funcionam os sinais, mas entender que será que você consegue sair de um relacionamento sem sofrer? Eu acho muito difícil qualquer relacionamento a gente sair sem sofrer. Então vai ter sofrimento. As pessoas estão o tempo inteiro querendo evitar tudo. A gente não vai evitar. Você não vai evitar de conhecer alguém abusivo e de talvez se relacionar com alguém abusivo. Mas você pode entender que, olha, eu posso entrar, eu posso sair. Se eu sofrer, eu vou lidar com a minha dor. Autorresponsabilidade, né? Eu vou olhar para isso e vou pensar como é que eu vou sair desse relacionamento, ou se a gente não vai sair, se a gente vai para uma terapia de casal. Claro que quando não tem um transtorno de personalidade como é esse caso, né, que não tem um psicopata, um narcisista real, porque tem muita gente achando que o parceiro é narcisista e na verdade não é, tem muita gente achando que namora com um psicopata e não é, mas ir juntos, né? E daí juntos tentar olhar para isso, e aí se terminar, terminar porque entenderam que não dava para ficar junto. Mas É, Uhum. olhar para isso. sim, eu acho que é tão bacana, né, o que você está falando, porque, por exemplo, nesse caso que nós tivemos, os dois eram abusivos, e eles se divorciaram, e ele está num outro relacionamento, e ele é zero abusivo no outro relacionamento. Uhum, Então, o quanto isso confunde também, né? Onde ele era abusivo é porque era uma condição que ele precisava muito de atenção e não tinha, e era o único jeito que ele sabia fazer para buscar atenção. E aí, depois do processo terapêutico, né, Fer, e até no processo terapêutico de casal, ele aprendeu várias estratégias, e agora no individual, e ele está num outro relacionamento que é bem saudável. Né? Ele uhum, consegue a troca, ele não precisa. É claro que é um ponto de atenção para ele, mas Uhum. eu acho que essa parte que a Fer colocou é extremamente importante. É de fato um transtorno? Não é? Eu consigo olhar É. para isso, não Uhum. generalizar o todo, né? Como E é que se dá for um transtorno, busque ajuda, né? Porque isso para tem tratamento, né? Então, é isso. É isso que você está falando. Você ajudou ele a encontrar estratégias para que fizessem ele ser mais assertivo, mais equilibrado, né? Que tivesse uma vida mais saudável, digamos mais assim, saudável? né? Isso mesmo. E não tem jeito, né? As pessoas acham que, eu dou conta. Se a gente está falando de qualquer transtorno, a gente precisa
ir para terapia, gente, precisa fazer tratamento, né? Não tem dúvidas sobre isso, né? Não tem, será que... Não, se você tem um transtorno de ansiedade, depressivo, de humor, de personalidade, você precisa buscar tratamento, né? Agora, assim, meninas, tem umas coisas que eu acho que são meio padrão, né, nesses tipos de relacionamento. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouco aqui para o pessoal identificar algumas coisas que talvez elas podem se fazer perguntas antes de casar, ou antes de morar junto, ou antes de ter um relacionamento mais sério, e depois que está aí nesse relacionamento, né, o que ela pode fazer para sair, né? Eu vou dar um exemplo, então. Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa precisa ter na vida para que ela não entre num relacionamento abusivo é não ter o relacionamento como principal pilar da vida, no sentido assim, eu não trabalho, eu não tenho amigos, eu não tenho um esporte, eu não cuido da minha rotina, eu não me cuido, entende? Então, Uhum. assim, acho que a primeira coisa, independente do tipo de relacionamento, é cada um de vocês olharem para as suas vidas de forma mais ampla, né? O relacionamento, sim, ele é um pilar muito importante da nossa vida. Agora, ele não pode ser o único pilar. Porque se ele cair, tudo na nossa vida perde o sentido, né? Então, a gente precisa olhar um pouco para outros pilares da nossa vida para que a gente esteja fortalecido para uma possível decisão, né? O Sim, que vocês um pensam disso? rompimento, né? Ana, quer Uhum. falar primeiro? Você tem vários casos, né? Que É, vai muito nisso, né? sim. Uma coisa extremamente importante que eu acho de pensar, e isso é uma questão cultural, e eu já ouvi muito na clínica, né? Que é assim, e a gente sempre pergunta, e depois eu divido bastante isso com a Fê, mas poxa, não era assim desde o namoro? Ele Aham. sempre foi assim. E aí, Uhum. depois de 10 anos de casado, eu não aguento mais, ele não mudou. Eu imaginei que fosse melhorar com o casamento, né? Uhum. É claro que o casamento pode amadurecer, mas olha só, né? O namoro, o tempo de noivado, o tempo junto, já é para vocês se conhecerem. E aí, como é que você se surpreende com uma característica depois de Uhum. casado? Uhum. É difícil disso acontecer. Então, o que acontece, eu imagino, é que aí por conta da paixão e uma fantasia de que depois que vai casar vai melhorar. Depois que casar ele melhora, ele vai mudar. É difícil disso acontecer, a não ser que você vá para um processo de terapia de casal, né? Mas fora isso, o parceiro vai dando sinais ali no namoro. Exatamente. Então, Eu sempre como é brinco que assim, Ana, com os meus pacientes, não dá para ter manga de cajueiro, né? Não sai manga de cajueiro. Então, você tem que sim, olhar para isso, né? é lógico. Então, eu acho que observar esse tempo, né, que você está junto com esse parceiro, como é que já é a relação, né? O que que tem ali do básico? Tem o respeito, tem a troca, se tem um controle ou não. E aí, infelizmente, eu escuto muito aqui, sabe? Não, ele investigava o meu celular, mas coitado, é assim mesmo, né? Aí eu deixava. A gente percebe que aí vai tendo acho que pela vulnerabilidade mesmo, né, de muitas vezes não ter os outros pilares, igual a Luana comentou, eu vou Uhum. deixando, Uhum. e aí depois que casa vai ficando mais difícil a situação, porque muda a rotina, né, entram outras variáveis, a paixão tende a estabilizar e vai sendo trocada por outro tipo de afeto, então eu percebo que tem uma ilusão, sabe, por trás do Uhum. que é um bom relacionamento. E as pessoas não estudam isso. Eu e a Feira, a gente sempre fala isso, sabe, É, Ana? Elas não procuram estudar, elas não entendem, elas não buscam referências de relacionamento. E às vezes ela acha que aquilo ali é o ideal, né? E aí talvez passam 10 anos, passam 15 anos, ela começa a ver que as coisas não são bem assim, né? Então, eu e a Feira, a gente tem falado muito, batido muito nessa tecla de estude sobre relacionamento, busque entender, entenda o que é saudável, entenda o que não é, entenda o que você quer, porque às vezes é super saudável, mas não é legal, não tá bom, né? E É. aí você precisa entender isso antes, né? Ontem eu fiz um atendimento, uma paciente querida, e eles estavam na terapia de casal, eles acabaram terminando o namoro e ela ficou comigo no individual. E aí eu até falei para ela, assim como falei para esse outro caso que eu e a Ana atendíamos juntos, falou, olha, vai ser altamente atrativo você a encontrar alguém igual que você já tinha, Uhum, né? Então vamos mudar e vamos tentar entender o que que você quer num relacionamento. Você sabe o que que você quer?
Aí ela falou, não sei. Falei, tá, mas aí aquele clichê, né? Quem não sabe o que quer, aceita o Qualquer que coisa. tem, qualquer coisa Uhum, serve, né? Então, uhum, falei, vamos uhum, olhar para isso, que tipo de homem você quer, ou mulher que seja, que tipo uhum, de relacionamento que você quer para você, o que que é inegociável para você. Se É. namoro foi feito para acabar, e eu frisei, eu falei, esse namoro foi feito para acabar. Falei, que bom que vocês terminaram com um ano, que bom, não, né? Não nesse sentido, né? Mas que acabou agora, porque De agora, né? ele não conseguiu. Ele falou: Olha, eu não consigo. E ele falou: Não é porque eu não amo, eu não consigo porque tá difícil para mim. E ele não quis mexer nas feridas dele, né? Tentei mostrar que ele podia ir para um processo individual. Ele não quis, ele preferiu pular fora. Falei, então já é um uhum. sinal, né? Se ela continuasse insistindo, aí, mais para frente, como é que seria? Então, prestem atenção nessas coisas e olhem o namoro como uma etapa de realmente conhecimento, autoconhecimento. Queiram entender como funciona. Quando eu pergunto aos meus casais o que é amor para vocês, a maioria não sabe me dizer. Se tem um Uhum, referencial de casal, não sabe, não tem. Tá? Mas aí você quer viver que tipo de relacionamento? Tem até um exatamente. casal que eu atendo, né? E aí eu perguntei para eles, me conta um pouco como que era o relacionamento, o que que vocês têm de modelo, o que que vocês conhecem de casal? E os dois, né? Ana Silvia, eu não tenho, né? E aí ela até me contou, ela falou, poxa, lá em casa eu estava muito acostumada com grito, com tapa, mas era Uhum, assim mesmo, ela nem percebia que o relacionamento uhum, do pai e da mãe era possível e hoje em dia ela repete, né, esse comportamento que foi o jeito que ela aprendeu. Então, eu acho que se a gente sim. consegue partir aí do autoconhecimento para depois entender o que que eu tolero, por que que eu tolero ou não, eu acho que é o primeiro ponto, né? Exatamente. E eu acho que tem uma questão de crenças, né? Porque é isso que você está falando, Ana. Se a pessoa não sabe que crenças que ela tem, porque às vezes a pessoa acha, eu tenho que passar por isso para ter um relacionamento. Todo mundo passa por um desafio no relacionamento, todo Todo mundo passa homem por trai. traição, É. todo Todo homem. homem trai, ou, né, eu sou incapaz de arrumar outro relacionamento, ou eu não sou uma pessoa amável, eu não sou uma pessoa gostável, então eu preciso aceitar isso aqui, né? Então, eu acho que essas questões elas estão muito pautadas no autoconhecimento. Então, a terapia pode te ajudar, mas tem outras formas aí que você pode encontrar também de ver isso, né? Buscando modelos, estudando, buscando referências, né? E tem mais umas coisas que eu acho que são sinais aí, né, para você entender aí no teu dia a dia. Então, vamos pensar aqui para um relacionamento abusivo. Às vezes a pessoa não bate, até não fala nada, né? Tranquila, mas joga celular na parede, né? Até a forma do controle Trata mesmo. mal as pessoas à sua volta, né? Não deixa Entende? sair com tal roupa, não deixa arrumar o cabelo de tal jeito, e aí de um jeito bem sutil, mas eu gosto, você é tão linda assim. Para que que você vai cortar o cabelo? Para que que você vai ficar Isso. mais, né, mudar a cor do cabelo? Para que que você vai estudar? Eu tenho um paciente que é bem assim, ela fala, poxa, agora eu sou muito mais velha e eu não consigo voltar a estudar. Mas ele sempre falou para mim, mas para que você precisa estudar? Você já tem Uhum, uma faculdade, fique em casa, olha o que eu estou te proporcionando, né? Você não precisa trabalhar, olha que bacana você poder ir no shopping, eu te dou o cartão de crédito e você vai, não precisa estudar. E agora ela quer sair da relação e não consegue. E eu uhum, atendi uma paciente bem bacana recentemente, e ela falou para mim, Ana Silvia, eu estou num relacionamento que só agora eu percebi que é abusivo. Não consigo sair agora, mas eu quero um ano de processo terapêutico para me preparar para sair o ano que vem. Eu achei olha que tão legal. curioso. Ela falou, porque eu Aham, sei que eu preciso me preparar, porque eu tenho filho, eu preciso me preparar financeiramente, e eu não quero nem contar isso para ele, porque ele vai, com a estratégia que ele tem de me manipular, ele vai me barrar de novo. Então, olha que interessante, ela se deu conta disso, e ela entendeu que se ela não se preparar, ela não vai dar conta de sair dali. até Uhum. porque dependendo da outra pessoa, o nível de manipulação, por exemplo, no caso da Lara ali, né? Ela mesma falou, como que eu não percebi? Ela falou, tinha muitos sinais, muitos. Mas o nível de manipulação é muito grande. Então, é legal isso, né? A pessoa ir percebendo e se preparando para não cair na cilada, digamos assim, de não Isso. dar conta dessa decisão, né?
Uhum. E outra coisa que vocês estão falando que eu acho que é importante a gente olhar, né? Na grande maioria das vezes, quem tem um transtorno não vem para terapia. Ou vem e quase não fica, né? Fica muito pouco, porque não dá conta, né? Tô falando assim, até de um psicopata, eu acho que na grande maioria das vezes eles não vêm. O Próprio narcisista narcisista, né, Fer? vem, mas não consegue ficar, né? Então, assim, Eles vêm para resolver uma questão específica, né? Ah, tô com um transtorno do pânico, ou uma questão de uhum, relacionamento que a pessoa não tá dando valor, né? Eles vêm por uma coisa muito pontual e quando resolve isso, dão o pé, né? Não fica para resolver, né? Até porque não tem empatia, para quem não sabe, né? Um narcisista ou um psicopata, eles não têm empatia, eles não têm conexão, né? Então, não faz muito sentido para eles olhar para si. você tem alguns exemplos aí, Ana? Acho que tem também, né? Desses tipos de situação, né? Eu tenho sim um paciente que eu atendi há um tempo, que era um narcisista bem clássico. Ele veio justamente por essa razão que a Luana está contando. Ele tinha uma situação amorosa e ela deixou de dar a atenção para ele. Eu tenho uma hipótese de Uhum. que ela também tinha um transtorno, né? E aí ela deixou de dar atenção e ele veio indignado. Então, assim, ele ficou, não porque ele queria resolver a situação dele. Ele ficou por um período até ele entender o que ele ia fazer para trazer essa parceira de volta e depois ele saiu. Então, eles E não. é engraçado que eles não dão abertura para outro assunto, né, Ana? É só aquele assunto, né? E bem assim, né? Que é claro que a gente está falando, a gente tem experiência, a gente trabalha com isso, mas geralmente são pessoas agradáveis no início, com o objetivo de trazer a sua atenção, né, para que você possa Uhum. agir a favor dele, mas ele não faz a conexão, ele não deixa, ele não ouve o que você está falando, né? Eu pontuei algumas vezes, ele, não, eu entendi, eu sei que eu tenho um transtorno, ele já sabia, ele já havia sido pontuado várias vezes, mas a culpa não é minha e eu não tenho o que fazer com essa situação. E aí eu ficava pensando, poxa, que pena de quem passar pelo caminho dele, né? Porque uma pessoa bastante atrativa, eles são muito manipuladores, mas eles E não estão perigosas também, né? dispostos. Sim, Então, a minha dica é, se você está se envolvendo com uma pessoa que de fato tem um transtorno narcisista ou um psicopata, se afaste. Essa é a melhor opção, porque tem várias questões que a gente tá trazendo aqui, né? e até, né, Luana, aquela sensação de que algumas pessoas têm de que comigo vai ser diferente, eu vou dar Não conta vai, de mudar, não não vai, vai, né? não. Eu atendo uma pessoa, uma paciente que se envolve aí num cara bastante narcisista, e ela fala, não, Ana Silvia, eu tenho certeza que ele me ama, nós estamos juntos há muito tempo, e eu vou conseguir mudar. Não vai Não porque é uma vai, questão não, de transtorno, né? E é claro que exato. se ele vier para o processo terapêutico, a gente pode tentar mobilizar algumas coisas, mas é extremamente difícil. Eles não vêm, é uma questão mais ampla, né? Que vale um outro encontro para a gente falar só sobre isso. Isso. E aí Temos- a pergunta é que você tem que se fazer vale a pena, né? A outra pessoa, né? Você tem que se perguntar, vale a pena? É isso que eu quero? Eu tô correndo um risco de É risco. algumas coisas, né? É risco, não de vida, talvez, mas de outras coisas, né? Eu acho que E Luana, eu penso que até de vida, não no sentido de perder a vida, literalmente, mas você acaba uhum, perdendo sua saúde mental, seu sim, espaço, sem você dúvida. fica preso ali, né? É Uhum, literal, né? É uma prisão literal. A Fer já atendeu, né, Fer, um caso de que ficava preso, não era? É uma prisão Sim, literal, né? Ficava dentro do sim. apartamento, né? aham. Exatamente. E assim, ó, se você está numa situação que está te incomodando, se você, porque a primeira coisa as pessoas procuram a ajuda dos amigos, né, da Aham. família. Geralmente também já tem sinais por aí, né? Algumas pessoas vão falando, procure uma ajuda especializada, converse, entenda-se. Vamos supor que nem tudo é essa parte do drástico, a gente está falando do drástico, mas nem tudo é isso. Será que dentro do teu relacionamento, você, em algum momento, você também não está sendo abusivo? Você não está fazendo isso com o seu parceiro, achando que você está fazendo justiça? Então procure ajuda, venham para terapia. Nós somos a geração com mais acesso a tantas coisas. Por que que estamos sofrendo tanto? Será que porque temos tanto acesso? Será que a gente Exato. pode fazer diferente? E E não aí só para terapia, mas procure ajuda de alguma forma, né? Entender. Mas é claro que com o profissional é diferente, porque a gente está acostumado a olhar para isso.
Sem dúvida, Fer, mas às vezes um amigo, alguém da família, se você tá com alguma dúvida, porque às vezes a visão da pessoa que tá passando por um relacionamento Deturpada. abusivo fica embaçada, né? Então pergunte para Torcer. alguém que é alguém que possa te apoiar, mas escute, né? Se essa pessoa falar, olha, é estranho mesmo, eu vejo que isso, vá buscar ajuda, né? Mas ouça essas pessoas, porque às vezes as pessoas vão buscar opinião de quem ela sabe que não vai se posicionar, que não vai falar nada contra ali o que ela acredita, né? Então, fique atento a isso também, né? E em relação ao relacionamento, acho que a Ana falou várias coisas interessantes, mas cuidado com a manipulação de que nenhum amigo para você é bom, né? As pessoas da sua volta não são boas, estudar você não precisa, trabalhar você não precisa, né? Mesmo que a outra pessoa queira não querer, a manipuladora não deixar você fazer isso, ou trabalhar dessa forma, são sinais, né? De que, bom, você está enclausurado, né? Como a Ana falou, preso mesmo, e isso é um sinal de que alguma coisa aí não está legal, né? De que não está legal, acho que vale a pena sempre a reflexão de quando você está nesse tipo de situação, né? Porque não é normal você não ser bom para ter amigos, você não precisar estudar, você não precisar trabalhar, você não precisar fazer nada, você tem que ficar só em casa, né? Isso não é natural. Então, olhem para isso, né? Acho que E vale não é muito a pena. normal a gente ter um relacionamento ruim o tempo inteiro. Assim como não é normal a gente ter algo, né? Nossa, tá sempre tudo bem, tá sempre tudo lindo, maravilhoso. Não é normal você estar o tempo inteiro sofrendo dentro do relacionamento, só produzindo cortisol o tempo inteiro. Isso também não é normal, né? Não é saudável também para você. E um relacionamento ele sempre pode ser ressignificado, ou então, se for para acabar, que vocês terminem entendendo por que estão acabando, ou consigam fazer juntos algumas modificações para viver melhor, com qualidade de vida, né? Se é que é o que a gente acredita, né? Que é um pilar tão importante, não o único, mas um dos. Vamos Uhum. trabalhar isso, vamos olhar para isso. Hoje a gente falou um pouco mais de casos extremos, mas a maior parte tem o que ser feito, né? Como vocês falaram no começo aqui, é um ciclo que se retroalimenta, então tem como mudar, né? Tem como mudar isso. Agora, aqui hoje a gente focou um pouco mais em casos extremos, mas é possível, né? A maioria não é. A maioria não é. Então, fique Não é atento aí, busque ajuda, né, Ana? Você tem mais alguma coisa para falar, alguma dica? Eu acho que o mais importante, né, Luana, eu penso que é partir do autoconhecimento. Até voltando no que a Fer falou, né? Quando a gente sabe que tipo de relacionamento a gente quer, é mais Sim. fácil da gente entender e até descartar. Então, assim, eu tenho um paciente que está comigo há muito tempo e ele está buscando um relacionamento hoje em dia, e é tão gostoso de olhar, porque ele fala, poxa, Ana, esse aqui eu já percebi que não vai combinar comigo. Não tem a ver com os meus valores de vida, né? Eu não vou nem tentar. Porque se eu tentar, eu vou acabar me envolvendo e eu vou voltar e repetir o mesmo ciclo. Então, a gente tem uma tendência de repetir ciclos aí no relacionamento, quando a gente não tem o autoconhecimento, né? Que tem a ver lá com a maneira como a gente aprendeu quando criança e tudo mais. Então, se eu pudesse dar uma única dica comece pelo autoconhecimento. Uhum. E daí a partir fica mais fácil de você entender, né? Como é que eu me relacionamento, como é que eu me relaciono, o que é importante para mim enquanto relacionamento, Uhum. para depois partir para o outro. Eu acho que esse é o melhor caminho. Ótimo. Muito bom, gente. Eu acho que é isso, né? A gente fez um bate-papo rápido aqui, a gente tem feito assim, Ana, para que as pessoas possam acompanhar, estar com a gente aí mais vezes. Obrigada pela Obrigada a sua você. parceria, por você ter vindo. A Ana é uma colega muito especial, né, Fer? A Fer Com que já certeza. conhece há mais tempo, mas muito obrigada mesmo pela sua Obrigada a você. disponibilidade, pelas suas contribuições. Esperamos que podemos contar com você nas próximas Sim, vezes, né? claro, Ah, e claro. conta para nós aonde que o pessoal te acha, Ana. Conta aí teu Então tá bom. Instagram. Suas Então, meu redes Instagram sociais. é @pc_ana_sanseverino. Eu atendo bastante síndrome de burnout, ansiedade e alguns casais também. Uhum. Então é Ana com um N só, né? Um N só, underline, Sanseverino, que é o meu sobrenome. Ótimo. Ah, e a Ana também tem uma participação toda terça-feira, né? E é de segunda agora, nós Ah, mudamos, segunda na Nova FM, é que às vezes a gente reajusta o quadro, é um quadro sobre saúde mental, que chama Florescer, então é toda segunda, entre 8 e 8h30, e aí fica salvo também no YouTube,
Chama Nova Manhã Campinas Online, e aí vocês conseguem assistir os que ficaram para trás também. Ah, que Ótimo. legal. Então é Muito isso, bom, né? Muito gente. obrigada pela parceria. Ó, esse trio aqui, gente, a gente faz um estrago aí, né? Que Faz a gente estrago, né, um Fê? estrago bom de querer ajudar todo mundo. Se tiver É, coisas assim que a gente pode contribuir, é tão bom, né? Quando a gente pode dividir, Nossa, quando nós demais. três conseguimos conversar, temos mais, aí tem mais algumas parceiras queridas que estamos sempre em contato para poder fazer um bom trabalho, né? exato. E faz toda a diferença, né, gente? Trabalhar em parceria, trocar, atender em conjunto, eu acho que Parceria isso mesmo, faz totalmente diferença aí no resultado do paciente, né? sem dúvida. Gente, um abraço e até o próximo podcast. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.